Fala, resenheiros! Salve, salve! Resenha Direito Tech começando, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre Real Digital e algumas descobertas que foram feitas dentro da sua codificação e que podem preocupar bastante aí os usuários no futuro. Se liga nesse vídeo, roda a vinheta. Antes da gente começar, pessoal, dois recadinhos importantes. O primeiro, não se esquece de me dar aquela moral, aquele engajamento, aquela força. Eu conto com você aí do outro lado da telinha para a gente continuar crescendo esse canal. Então, curte, compartilha, comenta, né? Se inscreve aqui no canal. Me ajuda a bater aí a meta até o final do ano de 500 inscritos. Então, eu conto com você aí do outro lado da telinha para a gente continuar crescendo esse canal, engajando as pessoas, trazendo conhecimento, trazendo informação, debatendo temas relevantes em relação à tecnologia, mercados, inovações. Espero que você me ajude. Segundo recadinho isso não é uma recomendação de investimento. Esse vídeo aqui não se trata de recomendação de investimento, então vamos pro vídeo. Galera, Real Digital. Eu acho que muitos aqui já ouviram falar. Quem não ouviu falar, provavelmente irá ouvir falar. O Real Digital, eu reconheço que eu estou em débito com vocês em relação a esse tema. Vou soltar alguns vídeos em relação ao Real Digital no canal. Então, fiquem ligados, por isso, se inscrevam. O Real Digital, ele pode ser considerado uma CBDC, né? Tem uma discussão aí muito polêmica em relação a isso, mas vamos falar em CBDC, que é um termo que eu já falei aqui no canal, que é a Central Bank Digital Currency, ou moedas centrais do Banco Central. Elas são moedas criadas, né, para fazer frente ao mundo cripto, às criptomoedas. A diferença é que elas são emitidas, por exemplo, por um regulador, por uma autoridade monetária, no nosso caso aqui, o Banco Central. Outra diferença é que elas não oscilam, né, como as criptomoedas. Na verdade, elas não oscilam nada, porque, em tese, elas estão fundamentadas, lastreadas numa moeda, numa fiat currency ou numa moeda fiduciária, né? Por exemplo, aqui o nosso caso é o real, e o real digital aqui no Brasil está evoluindo, né? A gente já teve uma fase de testes, né, dentro do LIFT, que é o Laboratório de Inovações Tecnológicas do Banco Central, tá? Agora ele está numa fase de piloto, né? Então as instituições financeiras que foram selecionadas, né, bancos e startups, se eu não me engano, acho que tem 2 startups selecionadas, vão experimentar dentro do LIFT, vão se preparar, vão começar a trazer cases ali. No caso, o case que o Banco Central trouxe é um DVP, que é uma entrega sob pagamento. Isso a gente pode falar mais aprofundado, eu só quero dar um overview para vocês, tá? Para chegar onde eu quero, que é codificação, né? O Banco Central, uma postura legal, pelo menos no meu entendimento, é que o Banco Central está aberto a discutir, né? E ele está aberto à inovação, ele não quer inviabilizar a tecnologia, né? Ou as tecnologias que porventura surjam no futuro ou que já surgiram. Então ele vem numa de abrir para debate, discutir, não inviabilizar. E aí nessa postura ele liberou no GitHub, que é um site aí onde a gente tem codificações, onde os desenvolvedores trabalham em cima de código, enfim. Ele liberou lá a codificação do Real Digital, né? Se é tudo ou não, a gente não sabe. Mas, nesse primeiro momento, ele liberou o que seria esse projeto. Dentro dessa codificação, né, a gente pode fazer, né, depreender várias coisas ali dentro, desde a cunhagem do Real Digital até mesmo a queima desse token e algumas outras coisas que foram obtidas ou foram validadas através de uma engenharia reversa. E o Real Digital, em grande parte, ele vai ser desenvolvido, né, dentro da plataforma Hyperledger Bezos, num primeiro momento, e a estrutura dele, né, para que vocês entendam de uma forma macro, vai ser em cima do ERC20, que é um dos contratos, uma das formas de contrato ou de codificação mais utilizada, né, hoje, atualmente, para contratos inteligentes. Inclusive é a que a rede Ethereum mais utiliza dentro desse mundo descentralizado, então dentro do ERC20. E aí pegou essas codificações que foram lançadas no GitHub, pegou lá as estruturas e fez alguns desenvolvedores, aí eu vou citar um deles, que foi o principal aí nesse caso, fizeram engenharia reversa para saber o que seria possível dentro daquelas codificações. E aí o que a gente tem? Eu vou listar para vocês. Olha só as funções do Real Digital.
Inabilitar uma conta autorizada a realizar transferências de token. Habilita uma conta previamente desabilitada para transferência de tokens. Aumenta o saldo congelado de um endereço de carteira. Diminui o saldo congelado de endereço de carteira. Sobrepõe a função de transferência do RC20 para incluir verificações de status de conta e saldos congelados. Sobrepõe a função transferform do RC20 para incluir verificação de status de conta e saldos congelado. Cria novos tokens do real digital para um endereço especificado. Queima ou destrói, né, uma quantidade especificada de tokens do real digital. Pausa transferências de tokens, retoma transferências de tokens, recupera o saldo congelado de um endereço de carteira, verifica se a conta está autorizada para transferência de tokens, transfere tokens de uma carteira para outra, transfere e queima tokens de uma carteira, queima tokens de uma conta especificada, né? E essa descoberta, feita por engenharia reversa, né, ela foi feita por um desenvolvedor chamado Pedro Magalhães, então fica os créditos aí, né, que ele usou uma ABI, uma Application Binary Interface, né, que é justamente como eu falei, uma forma de você interagir com os contratos inteligentes no Ethereum. É como se fosse um manual que diz como o contrato ele pode ser lido e escrito. Então, ele executando essa lógica, ele descobriu essas possibilidades. Então, dentro aqui do real digital, a gente vai ter essas são algumas das possibilidades divulgadas. Tiago, podem ter outras que não foram divulgadas pelo Banco Central? Podem, não impede. E o que isso impacta? O que isso quer dizer, né? No mundo descentralizado, no mundo de finanças descentralizadas, o nome já diz, pessoal, finanças descentralizadas. Eu não tenho ninguém centralizando aquela operação. Criptomoedas como o Bitcoin, por exemplo, não dependem de um ente centralizador, como é o caso, no caso aqui do real digital, que depende de quem? Do Banco Central. E aí ele depende não só do Banco Central, que pode fazer todas essas funções, mas quem for autorizado pelo Banco Central também pode fazer essas funções. E aonde você quer chegar, Thiago? Qual que é a preocupação aqui? O mundo descentralizado, pessoal, é um mundo voltado para a descentralização, onde eu consigo interagir P2P sem nenhum tipo de centralização, de controle, de intervenção. Eu posso enviar, receber, né, a hora que eu quiser, 24/7, 365 dias do ano, a qualquer momento. Essa é uma das vantagens. A desvantagem é que você é o seu próprio banco e, obviamente, você tem maiores responsabilidades. Com o real digital, né, você vai ter um controle ainda maior feito pelos órgãos centralizadores, pelo próprio Estado em si. E essa é uma grande crítica de quem é contra as CBDCs. Por quê? Além do controle que a gente já tem hoje do sistema financeiro tradicional, a CBDC ela vai possibilitar um controle ainda maior do indivíduo, né? Essa é a crítica que a comunidade descentralizada traz, né? Principalmente aí voltada muito pela... Aí eu vou citar aqui os libertários, né, do Bitcoin e tal. Mas essa é uma das grandes críticas que a gente tem, né? Hoje, o governo ele já controla muito do que a gente faz. E aí, um ponto aí para vocês refletirem. Antigamente, né, antes do Pix, tinha alguns profissionais autônomos que viviam, né, movimentando ali as suas economias de forma, obviamente, com um pouco mais de dificuldade que quando surgiu o Pix. O Pix ele surge, facilita muito a vida, né? Entretanto, ele passa a incluir pessoas que antes não estavam nesse sistema financeiro tradicional porque eram autônomos ou não tinham uma conta ou tinham dificuldade de acesso a um banco. Essas pessoas agora elas estão inclusas nesse sistema. E, obviamente, com a chave, com o CPF, com o e-mail, você consegue rastrear esse dinheiro, você consegue monitorar esse dinheiro. Ah, Thiago, mas a prevenção à lavagem de dinheiro é beneficiada por isso. Sim, concordo. Mas você também aumenta, né? Tudo tem seu ônus e bônus, né? Então, se você tem o bônus dessa prevenção, obviamente você tem um ônus desse maior controle. Não que isso seja ruim, pessoal. Eu não acho que isso é ruim. Eu acho que o controle em excesso é ruim, né? Tudo que é em excesso é demais. E a gente nunca sabe o futuro, né? Então, assim, se num futuro nós tivermos um movimento que precise desse controle, precise desse congelamento, né? Ou precise, por exemplo, de um estímulo maior a um setor. Isso pode acontecer com esse mapeamento
né, dos órgãos centralizadores sabendo quem você é? Pode, não impede, né? E aqui na CBDC vai muito nesse sentido, né? Você ter o controle, saber onde estão aqueles tokens. É válido, é válido. Eu não estou criticando aqui a validade ou não, se precisamos ou não. Eu só estou querendo plantar na cabeça de vocês a semente de, cara, e se lá na frente tivermos uma situação XPTO e porventura exija ou alguém faça, né, de uma forma posta um determinado estímulo ou um determinado tipo de exigência e que esse controle, essa possibilidade codificada ajude. E aí as moedas descentralizadas, as criptomoedas ganham ainda mais força. Eu quero trazer isso para vocês para expor, pessoal, porque isso é um ponto que eu acredito que vai ser sim debatido, né? Pelo menos pela postura do Banco Central, ele vai abrir isso para debate, mas nós temos que estar antenados e nós temos que estar prontos com conhecimento para debater e saber de tudo que aquilo possibilita. Porque se eu não souber, eu posso, às vezes, concordar com algo que eu julgo pertinente nesse momento, mas que num futuro aquilo possa ser utilizado, talvez contra mim, contra a sociedade, contra o nosso próprio país. Então, temos que saber tudo sobre tecnologia, porque todo benefício sempre pode ser utilizado, né, como um malefício em muitas aspas aqui, tá bom? Há algumas possibilidades aqui que o Real Digital traz que vão de encontro, né, com o que a comunidade cripto, com o que o próprio Bitcoin se propõe, né? E aí há um choque muito grande entre esses dois mundos aqui, né? E aí eu vou citar aqui a China, tá? Vou trazer um exemplo externo. A China, ela falou muito sobre a programabilidade do dinheiro, o dinheiro ser programável. E esse é um ponto que o próprio Banco Central já falou em alguns eventos, em algumas lives, inclusive no próprio YouTube, que o Real Digital ele vai ser uma porta de abertura para a Web3, para a tokenização, e o Banco Central quer sim testar a programabilidade. O que isso quer dizer, Thiago? Lá na China, quando a CBDC chinesa, né, o Yuan Digital, ele vem muito para facilitar as transações P2P, o que o Pix faz hoje, ela vem muito para facilitar isso, né? E o governo chinês falou muito dessa questão da programabilidade. E essa programabilidade, posso programar o dinheiro. Se eu posso programar o dinheiro, vamos supor que o Thiago vai receber, né, o pagamento dele, do emprego dele, a totalidade do pagamento dele é CBDC. E aí, dentro da programabilidade, o governo pode falar, olha, Thiago, você vai usar desses X aqui que você recebeu, 20% para a sua alimentação, 20% para o seu lazer, 30% para impostos, por exemplo, e o restante, eu vou ter 30% que você vai ter que comprar para o setor, você vai ter que comprar, é obrigatório você comprar para o setor têxtil, por exemplo, ou para o setor, para a indústria agrícola, por exemplo. Você vai ter que direcionar esse seu dinheiro para esse setor. E se eu não direcionar? Bom, se você não direcionar, esses 30% pela programabilidade, você vai não poder mais utilizar. Por exemplo, tô viajando aqui, tá, pessoal? É um exemplo didático sem nenhum caso fundamentado, mas trabalhando dentro da programabilidade do dinheiro. Ou seja, eu posso direcionar ou focar aquele meu dinheiro, aquele meu real, aquele meu yuan, no caso, né, para fomentar um tipo de indústria. Poxa, mas eu não quero. Eu quero guardar, vamos supor, né? Eu quero investir em outra coisa. Não. Esses 30% é para isso. E é isso. Não tem debate. Então, essa programabilidade, a gente tem que saber o que é isso. Ah, programabilidade. Pô, programável dinheiro, legal. Tá bom, eu concordo. Você tem que saber o que pode impactar na sua vida no futuro. Se for utilizado, obviamente, né, de formas específicas. Mas eu tenho que saber das possibilidades. Esse é o ponto. E essa é a chave que eu quero que vocês peguem aqui nesse vídeo, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Fica aí os créditos novamente para o Pedro Magalhães, que foi o desenvolvedor que pegou essas nuances dentro do código através de uma engenharia reversa, né? Ah, Thiago, você está falando mal, não sei o quê. Pessoal, eu estou tentando abrir o leque de visibilidade, o leque de opções que isso pode abrir no futuro.
né? A gente sabe que nem tudo sempre, poxa, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Nem sempre, né? Nem sempre. Então eu quero que vocês tenham as possibilidades abertas dentro da sua mente, que vocês leiam, estudem, se aprofundem sobre isso, para que quando debates acontecerem, vocês sejam capazes de argumentar e de defender os ideais ou aquilo que você pensa, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Foi um assunto meio tenso, meio polêmico, né? A gente tem que ter jogo de cintura para falar sobre essas tecnologias regulatórias, mas a gente precisa debater e a gente precisa trazer para a superfície pontos que talvez possam ficar escondidos, digamos assim, né? Se vai acontecer, se não vai acontecer, como isso vai se concretizar, se coisas existem por trás e vão ser debatidas ou não, a gente não sabe, pessoal. A gente não sabe, eu não sei dizer, eu não tenho essa resposta. Mas eu quero trazer isso para vocês, tá? Não se esquece aqui, ó, me dá essa moral, esse engajamento, eu conto com você pra gente continuar crescendo esse canal, beleza? Valeu, até a próxima.